através do Santo Espírito, nos deu seu Filho Jesus, o Salvador. Eu creio em Deus, nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Graça e paz, irmãos, Deus abençoe. Estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez para fazermos esse momento de estudo bíblico. Eu queria agradecer por você estar aí na sua casa junto conosco, fazendo esse momento juntos. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa continuar a derramar da graça dele sobre a tua vida. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor por mais uma semana que Ele nos concede, por mais uma quinta que Ele nos dá. Isso é motivo de nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Então nós vamos orar, e nessa oração nós vamos continuar orando pelo nosso país, por esse momento difícil que a nação vive, de pandemia, de enfermidades. Vamos continuar orando pela questão econômica do nosso país, que tem afetado tantas pessoas. Tantos comerciantes têm fechado as suas lojas. Enfim, orar pelas pessoas que se encontram nos hospitais internadas, que Deus possa curá-las, que Deus possa visitá-las nessa noite e que elas possam voltar para os seus lares bem, no nome de Jesus. Então, nesse momento de oração, agradecendo e pedindo ao Senhor por esses assuntos. Senhor, muito obrigado por esse momento de estudo. Pedimos que o Senhor fale conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz e a Tua palavra fala. Queremos colocar nas Tuas mãos o nosso país, que o esteja, Senhor, tendo misericórdia. Deus, que o Senhor esteja dando sabedoria aos governantes, Senhor. Eu quero te pedir por essa vacina, Pai, que ela possa ser produzida. Ó Deus, dá sabedoria ali aos pesquisadores, aos cientistas, meu Deus, que eles possam descobrir o mais rápido possível essa vacina, ó Pai, para salvar tantas vidas, Senhor, que vai fazer com que tantas pessoas não sejam infectadas. Pai, te rogamos pelas pessoas que se encontram nesse momento nos hospitais, que o Senhor possa visitar, Deus, Tu possa fazer milagre, Tu possa trazer essas pessoas para os seus lares recuperadas. E pedimos por aqueles que estão desempregados, que perderam, Senhor, o seu ganha-pão, que perderam os seus recursos, Senhor, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa fazer milagre na vida dessa nação, que nós venhamos a recuperar, ó Deus, a questão econômica, Senhor, os investimentos estrangeiros para esse país, para que possa gerar empregos, para suprir a necessidade de tantas pessoas. Continua a ser com o nosso estado, Pernambuco, Senhor, supra as necessidades, abre portas também, visita aqueles que estão nos leitos de hospitais. Senhor, pedimos pela nossa pesqueira, que o Senhor tenha misericórdia dos governantes desse lugar, desse município, Deus. Visita também esse bairro, o bairro da Caixa d'Água, que a Tua graça que salva possa alcançar tantos corações. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, no nome de Jesus, amém. Eu queria lhe convidar abrir a sua Bíblia lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 22 ao 39. Vamos fazer essa leitura como nossa devocional dessa noite. Eu queria lhe convidar, você que se encontra aí na sua casa, para também abrir a Bíblia e juntos fazermos essa leitura da palavra do Senhor. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do 22 ao 39, diz assim a palavra do Senhor: As misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente solitário e fica em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, face de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece, de bom grado, o Filho dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Por que, pois, queixa-se o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Senhor, muito obrigado pela porção da tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio que temos de tê-la nas nossas mãos e de poder lê-la, Senhor. Então fala conosco através dessa palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. No nome de Jesus. Amém. De ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas, me fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Diz-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Calmo devo amigo, que só por ele eu pude obter. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo amigo, que só por ele eu pude obter. Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Triste foi sua história, leva da cruz sem pecado algum. Só porque me amou, foi por mim, não hesitou. Triste foi sua história, leva da cruz sem pecado algum. Só porque me amou, foi por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu queria pensar um pouquinho sobre a palavra de Deus com vocês nesta noite, ainda que distante, né? Ainda que desta forma, mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos um Deus que providencia todas as coisas. Eu e você nunca havíamos pensado que no ano de 2020 nós estaríamos vivenciando uma experiência como essa, de uma pandemia, de um vírus desconhecido, e que isso pudesse vir sobre a vida de tantas pessoas. E o que eu acho interessante é como Deus providencia todas as coisas, porque Ele providenciou a tecnologia, isso já há algum tempo, para que nós, quando chegasse esse momento, quando essa experiência não tão boa, mas ela viesse sobre as nossas vidas, sobre a vida da humanidade como um todo, e de maneira especial sobre a vida da igreja, nós pudéssemos estar em contato com você por intermédio dessa tecnologia que Ele mesmo deu capacidade ao ser humano para se apropriar dela, para que pudesse fazer uso dela. Nessa noite eu queria pensar um pouquinho com você sobre o texto que o pastor Mário leu. Eu quero pensar nesse texto. Esse texto me chama bastante a atenção, porque falar de Jeremias é falar de um homem que ele próprio diz com todas as letras: eu sou um homem que viu a aflição. E eu queria começar fazendo a seguinte pergunta: de 1 a 10, qual tem sido a sua dependência de Deus? De 1 a 10, qual a confiança que você tem depositado na pessoa de Deus? Naturalmente, nós sabemos que é muito fácil nós dizermos que confiamos em Deus quando as coisas estão estáveis, quando as coisas estão nos seus devidos lugares, quando as coisas estão bem, quando a despensa não falta nada,
quando as crianças, o esposo, a esposa, todos estão com saúde. Então, às vezes, é fácil nós dizermos com todas as letras que confiamos no Senhor. Eu poderia dar qualquer outro título à nossa reflexão desta noite, mas eu optei por confiando sempre no Senhor. Isso perpassa pela ideia de que nós devemos confiar no Senhor independente das circunstâncias, nós devemos confiar no Senhor independente da situação, porque a situação ela não é para todo sempre. Qualquer dificuldade que eu e você estejamos vivenciando, talvez esse momento, porque enquanto eu estou conversando com você ou com algumas pessoas, muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, muitas vezes nós estamos passando por alguns problemas. E eu quero lhe desafiar nesta noite, dentro desse texto, dentro dessa ideia, dentro desse tema, confiando sempre, lhe desafiar a confiar, a acreditar, a depositar todas as suas esperanças na pessoa de Deus. E eu queria começar a partir do versículo 21 do capítulo 3. E o versículo 21 do capítulo 3 de Jeremias, eu diria que é um versículo bem clássico, é um versículo que normalmente as pregações elas são em cima desse texto. E o texto diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Repito, quero trazer à memória o que me possa dar esperança. Nós vivemos o século XXI, onde muitas coisas têm se projetado, muitas coisas têm sido criadas. A tecnologia, como eu falei, agora há pouco, ela vai muito além da nossa imaginação. Crescimento na medicina, crescimento em todas as áreas que abrange a tecnologia, o desenvolvimento, o crescimento de todas as coisas. E aí a gente tem visto que vários homens, várias pessoas, e não só nesse século, mas desde os séculos passados, homens foram levantados por Deus. Eu costumo dizer até que homens fora da sua época foram habilitados por Deus para lançarem algumas ideias, algumas sabedorias, alguns conhecimentos, para que pudesse dar uma alavancada no conhecimento da raça humana. E hoje nós estamos aqui no nosso século XXI. E eu poderia dizer com todas as letras que hoje se tem lido, ou nunca se leu tanto livros sobre autoajuda. Nunca se leu tantos livros sobre descobrir formas ou fórmulas que pudessem mudar o sentimento, mudar o entendimento, mudar o comportamento, mudar talvez aquela ansiedade, aquela tristeza, aquela angústia, aquela dificuldade que muitas vezes eu e você passamos. Porque é fato dizer que eu e você passamos por dificuldades. O Senhor Jesus já nos adverte em relação a isso. Ele disse: no mundo vocês terão aflições. Então nós temos aflições, mas essas aflições ela tem data certa para se concluir na minha e na sua vida, porque o nosso Deus ele tem o controle de todas as coisas. Mas as pessoas estão procurando esses livros, essas informações, até pessoas para que possam trazer aquela palavra de ajuda, aquela palavra de encorajamento, aquela palavra de incentivo. Falar sobre livros de autoajuda é pensarmos na ideia do pensamento positivo, pensarmos na ideia da autoafirmação, pensarmos na ideia do homem no centro. Livros de autoajuda, talvez trazendo uma tradução mais simples para o nosso entendimento. Autoajuda consiste no fazer dos próprios recursos mentais e morais, ou seja, eu criar dentro de mim recursos mentais, morais, para que eu possa resolver as dificuldades, para que eu possa resolver os problemas de que ordem forem. Quando a gente lê esse texto, e mesmo que de maneira muito clara, muito objetiva, o profeta diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar a esperança. Nós vamos ver coisas interessantes aqui. Esse texto, no primeiro momento, ele apresenta a experiência amarga do profeta. Esse texto, ele mostra um momento em que o profeta está externando, ele está talvez conversando comigo e com você, através da palavra de Deus, dizendo o seguinte: olha, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, porque anteriormente a isso, eu tenho passado e eu passei por várias dificuldades. Eu estou mergulhado no sentimento de desespero.
Eu estou mergulhado num sentimento de angústia, de tristeza. Quando a gente volta um pouquinho no texto, quando a gente começa a olhar um pouquinho a história dele, a gente vai ver que o povo estava sob o jugo de uma nação, ele estava sujeito a essa situação também, ele fora colocado no poço. E aí ele, antes de externar esse desejo, essa ansiedade, essa vontade de lembrar das coisas boas que ele já havia vivenciado com Deus, que Deus o havia tratado, trabalhado na sua vida, e agora ele estava passando uma situação de dificuldade, e por isso que eu anteriormente perguntei a você, até que ponto vai a sua confiança, de 1 a 10, onde você se classifica, onde você está, com relação à confiança na pessoa de Deus. E eu não falo em relação à confiança na pessoa de Deus no momento estável, no momento de bonança, no momento de alegria, no momento em que todas as coisas estão nos seus devidos lugares. Eu falo quando as situações elas são difíceis. Eu falo quando a situação ela não é agradável. Eu falo quando a situação é inesperada. E o texto vai mostrar no versículo 19 o seguinte: as palavras do profeta, quando ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. E é interessante que nós vemos de maneira muito clara, trazendo alguns significados para as palavras aqui. Ele está dizendo o seguinte: lembra-te da minha aflição e do meu pranto do absinto. Ou seja, em outras palavras, o profeta está dizendo o seguinte: Senhor, lembra-te da minha amargura, lembra-te da minha tristeza, lembra-te da minha dificuldade. Ó Senhor, a minha situação é essa. Às vezes a gente se depara com determinadas circunstâncias que nós achamos até que o Senhor, Ele não está olhando para nós. Talvez eu e você já tenhamos vivenciado algo triste, algo complicado na vida, que nós olhamos para os 4 cantos e nós não encontramos uma possibilidade de resolver a questão. Mas sabe qual é o maior problema? É que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, ele diz: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está à direita de Deus. E sabe qual é a nossa dificuldade em muitas vezes recebermos em tempo hábil aquela graça que nós precisamos da parte do Senhor, aquela resolução para aquele problema ou para aquela dificuldade? É porque nós estamos olhando para os 4 cantos e nós não estamos olhando para cima, nós não estamos olhando para o Senhor. E aí, voltando ao texto, a situação descrita por Jeremias era de extrema dificuldade. Mas o que me chama a atenção é que mesmo dentro dessa ideia, desse momento triste, desse momento de angústia, desse momento de tristeza, de amargura que o profeta está vivenciando, 3 coisas nós vemos de maneira muito clara serem realizadas, serem de maneira muito clara na palavra de Deus, posta assim, para que eu e você possamos aprender com a experiência do profeta. Primeiro, ele não esmorece. O profeta, ele trata da questão, o profeta, ele diz de maneira muito clara nos seus escritos o que é que ele está vivenciando, qual é a sua experiência, a sua dificuldade, mas ele não esmorece. Segundo, ele não se entrega, ele não se dá por vencido, e é muito comum eu e você entregarmos os famosos pontos. Não é assim que a gente muitas vezes usa a expressão? Nós entregamos os pontos. Eu não aguento mais não. Eu não consigo mais não. Eu vou entregar os pontos, vou jogar a toalha. E tem uma terceira coisa que me chama mais atenção na atitude do profeta, mesmo em meio a uma situação como essa, é que ele não murmura. Ou seja, ele não reclama, ele não questiona. Sabe? E por isso que no versículo 21, ele vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ele até fala das dificuldades, ele até clama ao Senhor ajuda, mas é muito comum nós clamarmos, e é bom que nós clamemos ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que assiste. Nosso Deus é um Deus que não mede esforços em nos abençoar, em nos tirar dessa ou daquela situação. Mas ele não murmura. E murmurar é algo que entristece o coração de Deus. Murmurar é algo que desagrada a pessoa de Deus. Haja vista o que aconteceu ali quando o povo saiu lá do cativeiro egípcio, de caminho à terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que Deus havia sonhado, pensado, projetado para designar esse povo para ir para lá. Mas quando aquele povo saiu do Egito, quando a situação começou aos olhos deles, começou a ficar diferente, estranha,
Eles começaram a pensar no Egito. E eles chegaram até a dizer: melhor é que nós estivéssemos no Egito. Pelo menos lá no Egito nós tínhamos o que comer. Pelo menos lá no Egito nós tínhamos água. Eles começaram a reclamar, a murmurar. E a murmuração entristece o coração de Deus. E é interessante, mais ainda, que ele toma uma atitude. Se nós olharmos ainda esse mesmo versículo, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Talvez, diferentemente do que a maioria faz, porque quando nós estamos numa situação adversa, a gente começa a reclamar, a gente começa a dizer coisas e até questionar a própria ação de Deus, a própria existência do próprio Deus, porque nós não aguentamos aquela situação e nós começamos a reclamar. E contrário à nossa atitude, diferente da minha e da sua atitude, sabe o que é que o profeta faz? E ele faz duas coisas que são importantes e necessárias para mim e para você. Então, tome isso como aprendizado. Primeiro, ele procura se reerguer. Quando ele usa a expressão, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, nós podemos entender de maneira muito clara que há um desejo e há uma disposição no sentido de tentar se reerguer, ou seja, de se reconstruir, de se reedificar, de se refazer. Nós conhecemos diversas experiências, diversos relatos de pessoas que só conseguiram alcançar o seu alvo, o seu objetivo na aflição. Pessoas que conseguiram entender e mudar, talvez se reinventar, porque essa é uma palavra que está em moda, se reinventar quando a situação é difícil. Mas sabe o que me chama a atenção muitas vezes, meu irmão? É que eu e você temos um Deus que pode todas as coisas, Senhor dos céus e da terra, mas quando a situação ela se apresenta de forma indesejada por mim e por você, eu quero logo entregar os pontos. Eu não tento me reerguer, isso não me leva a uma confiança maior na pessoa de Deus, onde deveria ser assim, porque é essa a atitude do profeta. E é por isso que ele diz mais uma vez, e repito, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E ele não diz isso apenas para agradar alguém, ele não diz isso apenas para tentar se justificar da situação difícil, e agora eu vou pensar pensamento positivo. Lembram? As pessoas têm procurado aí, muitas vezes, ler. Elas têm lido livros de autoajuda, de pensamento positivo, de pegar uma palavra de que alguém possa dar para ela, de incentivo, mas ela não tem procurado a pessoa de Deus. Mas as pessoas lá fora estão agindo dessa forma. Isso é muito comum, isso é muito natural. É um procedimento natural daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não têm o temor de Deus. Mas diferentemente de mim e de você, a nossa confiança está no Senhor. A nossa esperança é o Senhor. E ele mostra isso de maneira clara. Ele escreve de maneira convicta os seus sentimentos quando diz isso. Mas ele prova esse sentimento. Ele não apenas diz o seguinte: olha, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, e ponto final. Não. Ele vai no seu escrito, na sua leitura, na sua fala, ele vai dizer o porquê que ele quer trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Primeiro, porque ele havia vivenciado algumas experiências boas com o Senhor e ele quer pensar naquilo. Mas dentro do próprio texto, nós vamos ler mais uma vez o texto que o pastor Mário leu, nos versículos 22 e 23, vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Então, quando ele diz isso, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, é porque ele sabe que as misericórdias do Senhor é uma realidade, ou são realidades. Eu acredito que sabe qual é o maior problema, muitas vezes, nas nossas caminhadas cristãs, é que nós não temos experiência com Deus. Nós temos tempo de igreja, nós temos tempo de participação no ministério da igreja, nós temos as nossas famílias, e elas fazem parte da igreja, nós temos tempo de igreja, mas nós não temos experiência com o Senhor da igreja. E esse é o grande problema. Porque se nós tivermos experiência com Deus, quando a situação difícil se apresentar, então eu vou buscar o Senhor. Eu vou recorrer a Ele. Eu vou fazer minhas as palavras do profeta dizendo: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e elas não têm fim. Se eu tiver essa convicção,
E essa convicção, ela só vem, ou ela só acontece, ela só é uma realidade na minha vida e na sua vida, a partir do momento em que eu e você tivermos uma verdadeira experiência com o Senhor. E aí eu queria te dizer que as circunstâncias, elas mudam. Às vezes nós estamos vivenciando uma circunstância que hoje ela se apresenta dessa forma. Amanhã nós estamos vivenciando uma outra circunstância que ela se apresenta daquela outra forma. Mas mesmo que as circunstâncias elas mudem, eu quero dizer uma coisa para você e tome isso como palavra de Deus. O Senhor, Ele não muda. O Senhor permanece para sempre. Lembra das palavras de Jesus: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Mas depois dessa fala, depois dessas palavras de convicção, dessas palavras de renovo, de ânimo, que ele traz para si próprio no primeiro momento, da convicção que ele expressa quando diz isso, e também mostra aqui na palavra de Deus que essa convicção não é pertinente, não é apenas para a pessoa de Jeremias, mas ela é extensiva, ela se estende sobre a vida de toda a igreja do Senhor. Mas ainda nos versículos 24 a 26, ele faz algumas colocações que são de extrema importância para mim e para você. O profeta vai afirmar, além do que ele afirmou anteriormente, ele vai afirmar 3 coisas. No versículo 24 ele vai dizer: a minha porção é o Senhor, Ele me supriu, Ele me basta, a minha alma que o busca. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, eu não preciso de outra coisa. Ele está dizendo: olha, eu não preciso nem dos meus recursos, até porque os recursos que estão no meu bolso, ou que estão ali na minha conta lá no banco, pertencem a Deus. Eu não passo de mero mordomo de Deus. Mas depois, no versículo 25, ele vai dizer: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então, há uma promessa dentro desse texto, há uma promessa, existem promessas diversas na palavra de Deus, que Ele não te deixará sozinho, Ele não irá te desamparar em hipótese alguma. E o texto aqui, nas palavras do profeta, ele vai dizer: bom é o Senhor. Mas o Senhor é bom para aqueles que esperam nele. Esperar em Deus é confiar nele, é estar determinado a abrir mão de todas as coisas em detrimento de uma caminhada, de uma comunhão, de um relacionamento, de uma intimidade com Deus. Bom é o Senhor, mas para esses, para aqueles os quais entenderam os seus planos, os seus propósitos e entenderam que Jesus morreu na cruz por amor a eles. E esse Deus que deu o seu único filho é o mesmo Deus que tem me guardado, tem lhe guardado, tem guardado os seus. E ainda no versículo 26, ele vai dizer: bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Eu acho interessante e acho maravilhoso como a palavra de Deus ela consegue penetrar no mais profundo do nosso ser. Haja visto o que nós vamos ver de maneira muito clara na palavra, quando diz que a palavra de Deus é faca de 2 gumes, que ela penetra no mais profundo do nosso ser, ela separa juntas e medulas, alma e espírito, e ela é apta para discernir os propósitos do coração do homem. Então Deus sabe o que você quer, sabe o que você precisa, sabe o que você está pensando. O salmista diz isso com muita propriedade: as palavras ainda não me vieram à cabeça, o Senhor já as conhece todas. Então, meus irmãos, nós estamos falando de um Deus que lhe conhece, sabe das suas fragilidades, das suas limitações, sabe das suas necessidades, sabe o que você está precisando, e muitas vezes o que você está precisando, e se ainda não aconteceu, é porque Deus sabe o que é melhor para você. Então espere no Senhor. Então eu quero concluir a minha fala nesta noite apresentando 3 coisas que são importantes para mim e para você durante a nossa caminhada, durante a nossa existência aqui, enquanto nós estivermos vivenciando essa realidade desse mundo. Nós precisamos considerar 3 coisas. A primeira é que nós precisamos perseverar. Perseverar fala de confiança, perseverar fala de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
ou apresentadas até, eu poderia dizer assim, mas o texto diz acrescentadas. Então, quem persevera, confia. Quem persevera, busca em primeiro lugar as coisas do reino. Quem persevera, está determinado, está convicto de que o meu caminho é esse, o meu relacionamento é esse, a minha relação é com Deus, e eu não vou trocar essa relação por nada. Nem pela minha animosidade, nem pela minha angústia, nem pelos meus problemas, porque o profeta agiu dessa forma. Ele não trocou um momento difícil, um momento de tristeza, um momento de preocupação, de problemas, ele não trocou. Ele não trocou. Mas ele confiou no Senhor. Isso serviu de oxigênio, isso serviu de combustível, para que ele pudesse dizer, quero pensar nas coisas que vão trazer esperança para mim, que vão gerar confiança na pessoa de Deus. Minha confiança na pessoa de Deus. A segunda coisa que eu queria dizer para você é que você deve divulgar. Você deve falar dessas maravilhas. Você deve falar dessa experiência que você teve com o Senhor. Lembram da mulher samaritana? Quando Jesus conversou com ela, falou um pouco da vida dela, e aí no versículo 19 do capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus conversa um pouco com ela, ela pergunta, ela diz, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. E lá nos versículos 29, ele diz, ela sai da presença do Senhor Jesus, ela vai ter com os seus conterrâneos, com as pessoas da sua cidade, e ela diz o seguinte, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Então, uma das coisas que agrada ao coração de Deus, e muitas vezes essa geração tem esquecido, é que nós precisamos falar mais da graça de Deus. Nós precisamos falar do amor de Deus. Talvez você diga assim, mas eu não sei falar da Bíblia. Duas coisas você precisa fazer. Primeiro, você precisa conhecer a Bíblia. E segundo, você precisa falar dela. E se você não tiver a desenvoltura para falar dela, mas fale da sua experiência com Deus, isso já é testemunho. Isso já é uma ação sobrenatural de Deus na vida do ser humano. Mas você precisa divulgar. E por fim, você precisa confiar em Deus. É fundamental. O salmista, lá no Salmo 37, versículo 5, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós precisamos desmistificar ou tirar das nossas mentes a ideia de que esse versículo vai fazer sentido ou faz sentido apenas para aqueles que ainda não se posicionaram, não entraram numa caminhada cristã. Muito pelo contrário. Eu e você, e tem muitos cristãos que estão numa caminhada cristã antiga, mas ainda não entregaram o seu caminho ao Senhor. Não entregaram sua vida de todo ao Senhor. E por isso que existe essa proposta do salmista Davi aqui no Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que o Deus de toda a glória, que o Deus de toda a graça possa estar, através da sua palavra e através do seu Espírito Santo, falando de maneira contínua ao meu e ao seu coração, meu irmão. Esse é o desejo do meu coração para você nesta noite. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Não é à toa que a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas são contínuas, elas não têm fim. Por isso, apesar de nós, das nossas esquisitices, das nossas indiferenças, dos nossos pecados, nós encontramos um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa pecados, um Deus que nos traz de volta. E por isso nós te louvamos e te exaltamos. E queremos, Senhor Deus, tomar como lição, como exemplo para as nossas vidas a experiência do profeta Jeremias, quando disse, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o que pode nos dar esperança para os dias de hoje é que Jesus voltará. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para buscar o seu povo. E Ele voltará para buscar a mim e a você. Então, obrigado, ó Deus, por essa certeza, por essa convicção que o Teu Espírito Santo coloca em nossos corações. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem ao Senhor. E é para a glória do Teu nome. E é assim que nós te oramos. No nome de Jesus.
Amém. Amém. Graças a Deus pela palavra, né, que nos encoraja, nos exorta a confiarmos no Senhor. Nesses dias tão difíceis, nesses dias de informações tão ruins, esses dias de possibilidade desse vírus continuar agindo e de forma mais agressiva na vida de tantas pessoas, realmente esse texto ele cai como uma luva. Verdadeiramente, nós precisamos trazer à memória o que pode nos dar esperança. E a palavra de Deus, ela pode nos dar esperança. Ela nos dá esperança. Ela nos dá convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Que nada foge do seu olhar, nem mesmo essa pandemia que está aí posta. Então, que verdadeiramente a gente possa estar se alimentando disso. Às vezes a gente se alimenta só de tragédias, só de notícias ruins. Se a gente for escutar os noticiários, realmente não vai trazer esperança ao nosso coração. Não que nós não possamos assistir, mas quem traz esperança é as promessas de Deus, a palavra de Deus. Então que você possa estar refletindo sobre isso. Você que tem se alimentado dessas coisas que está aí posta, dessas notícias ruins, que você possa se alimentar da palavra de Deus. Às vezes a gente perde tanto tempo assistindo aí os jornais, assiste quase todas as emissoras, e aí a gente às vezes não tem um tempinho para se alimentar da palavra de Deus, para nos renovar, nos alimentar espiritualmente. Então que nessa noite você possa fazer isso, trazer à sua memória o que pode dar esperança. Eu queria só lembrar que domingo teremos o nosso culto presencial. Nós estamos na expectativa de fazermos 2 momentos, se assim tivermos quantidade de pessoas. Então eu queria lhe encorajar, você que faz parte aqui da Igreja Congregacional de Pesqueira, que você possa nos dar um aceno, dizendo qual o horário que você vai vir. Então procure a missionária Lourdes e passe para ela essa informação. Eu vou no horário das 6, eu vou estar no horário das 7, porque aí a gente vai ter uma noção de quantidade de pessoas que teremos no domingo, e se vamos fazer 2 momentos ou 1, tá bom? Então faça isso. Então domingo teremos a ceia do Senhor, teremos um momento de louvor, teremos um momento de meditação também. Então eu queria lhe encorajar, você que pode. Eu sei que crianças até 10 anos não podem estar conosco, pessoas que estão aí no grupo de risco, pessoas que têm mais de 60 anos, não vão poder estar nesse momento agora. Mas você que pode, eu queria lhe encorajar a fazer isso, a nos dizer, nos dar um aceno, mandando no zap ou falando pessoalmente, qual o horário que você gostaria de estar conosco. Tá bom? A gente precisa saber, para não termos ninguém no primeiro momento e ter todo mundo no segundo. E aí pode ser que o espaço não dê para todo mundo, tá bom? Então Deus abençoe. Queria agradecer ao pastor Jair por estar conosco, por trazer essa palavra nessa noite, que verdadeiramente a gente possa confiar no Senhor, né? Confiar em Deus quando as coisas caminham bem é uma coisa, agora confiar em Deus quando tudo parece dar para trás é outra coisa. Então que a nossa confiança possa estar no Senhor nos momentos da nossa vida, tanto ruim como bons. Nossa confiança precisa estar nele, porque tudo depende dele. Então nós vamos orar e assim estaremos encerrando esse momento de estudo, né, de reflexão, de louvor ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra nos encoraja, a tua palavra nos puxa a orelha, a tua palavra nos faz refletir, Senhor. Então nos perdoa. Muitas vezes nós, como igreja, nós que temos dito que somos teu povo, nós que temos confirmado que somos teus filhos, muitas vezes temos esquecido, Senhor, de tantas verdades da tua palavra. Às vezes fica só no campo da teoria, mas na hora do vamos ver,
parece que a gente esquece. Então, ó Senhor, traz à nossa memória aquilo que nos encoraja, aquilo que nos aproxima de Ti, aquilo que nos faz olhar para dentro de nós e ver a nossa pequenez, a nossa incapacidade. Nós só estamos nesse mundo, só estamos vivos, Senhor, por causa das Tuas misericórdias. Nenhum de nós, nenhum ser humano é suficientemente capaz de dormir e acordar pela sua própria força. É porque o Senhor, de forma grandiosa, libera para cada um de nós a vida, a existência, o suprimento das necessidades de Deus. Então coloca gratidão no nosso coração, reconhecimento, e nos ajuda. Muito obrigado por essa noite, por esse estudo, por esse momento. Abençoa teu povo, Deus. Abençoa-nos para que domingo possamos estar aqui reunidos como igreja para fazermos o momento da Santa Ceia, de louvores, reflexão da palavra. Senhor, tem misericórdia e continua a ser conosco, como o Senhor tem sido até hoje. Muito obrigado. Muito obrigado por cada pessoa que esteve no seu lar, nos assistindo. Que o Senhor possa abençoá-los. Muito obrigado pelo grupo Louvor que esteve aqui nessa noite. Ó Deus, muito obrigado. No nome de Jesus. Amém.